O tema do ano, desenvolvendo o Espírito Excelente. Exatamente. Nós cantamos aqui no louvor que Deus não terminou comigo aquilo que Ele começou, não foi assim? Você no processo da vida já se sentiu em momentos onde você fala assim, eu acho que essa situação vai parar aqui. Diante de uma enfermidade, diante de uma adversidade, diante de um processo migratório, diante de um processo legal, você caminhou e você sentiu que aquele momento era o seu limite? Alguém já se sentiu nessa posição? Esse é o coração do homem. Porque os projetos do homem têm limites, mas os projetos de Deus não têm limites. Por isso, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para poder aperfeiçoar essa obra que ele começou na minha e na sua vida. Então, se você se sente nesse momento assim como que limitado e fala, meu Deus, para onde que eu vou? Eu quero dizer para mim e quero dizer para você, aquele que começou a boa obra de desenvolver em mim e em você um espírito excelente, ele não terminou. Você está sendo processado por Deus para Ele poder trabalhar na sua vida, para Ele tirar as arestas, para Ele te ensinar aquilo que Ele quer fazer em você. O reino de Deus é maravilhoso por isso. Porque quando eu acho que chegou o fim, Deus está falando assim, é daqui para frente que eu começo a trabalhar. Não é desse jeito? Então desenvolver o espírito excelente é entender que Deus está trabalhando na minha vida. Eu ainda não estou lá. Eu estou sendo processado por Deus para mim poder chegar lá. O espírito que está em mim, ele já é excelente. Eu preciso desenvolver características desse espírito que vive em mim, para que eu possa caminhar e ser parecido com o meu Senhor. O marciano tem características humanas, o espírito tem características espirituais, e as características espirituais precisam formar em mim o caráter de Cristo. A igreja é um lugar de transformação. A igreja é um lugar onde nós... É como a vereda do justo, ela vai sendo transformada, ela vai brilhando, até um dia se tornar um dia, até o momento exato do dia, que é o meio-dia, o sol ele tem a intensidade maior. Você, eu e você, nós ainda não recebemos a intensidade maior de Deus. Você fala assim, mas o Espírito já está aqui. Sim, a intensidade de Deus já está em mim, mas eu preciso permitir que essa luz brilhe através de mim. Por isso que eu preciso desenvolver, eu estou em processo, eu estou sendo desenvolvido por Deus para chegar no projeto de Deus. Eu ainda não estou lá. O apóstolo Paulo, depois de receber tanta revelação, depois de entender tanta coisa, ele fala assim, eu não julgo ter chegado lá. Mas uma coisa eu faço, porque eu estou em processos, eu deixo as coisas velhas para trás, e sigo desenvolvendo um espírito excelente. Quanto mais você tem a capacidade de abrir, mais rápido Deus vai desenvolver o espírito excelente na minha e na sua vida. Quando eu demoro a entender aquilo que Deus quer fazer através de mim, Deus respeita o meu posicionamento. Ele não vai me forçar a fazer nada, mas Ele tem para mim e para você uma vida plena. Amém? Você entende isso? E a vida plena está em entender que Deus quer que você seja 100%, 100%. Como que eu devo servir ao Senhor? Com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento e com tudo aquilo que eu tenho em mim. Um relacionamento, ele é baseado em confiança e em entrega. Quem é casado aqui, levante a mão. Amém. Se você está no processo, continua firme, Deus vai te abençoar. Mas imagina um casamento onde a pessoa que está com você, ela se entrega 100% e ela é fiel a você. Eu não sou 100% fiel a essa pessoa. Eu sou 50-50, sabe como não? Esse relacionamento vai desenvolver de maneira saudável? Por quê? Porque não existe uma entrega mútua. Quando Jesus se entregou na cruz, Ele se entregou
100%. Ele não pede que você se entregue 100%, mas ele deseja que você se entregue full time, 100%. Esse é o relacionamento que Deus quer trabalhar comigo e com você. E você fala assim, mas você está lá? Eu estou aprendendo a me entregar 100%. Eu estou aprendendo a vencer os medos do meu coração, para que a verdade possa entrar e para que eu possa confiar no meu Senhor 100%. Às vezes a gente não tem medo na vida, e a gente desconfia até que Deus vai falhar conosco, mas isso não é Deus, isso é o meu coração que precisa ser desenvolvido, para que ele possa ser excelente, para que ele possa confiar no nosso Senhor. O nosso Deus, ele é fiel, ele é um Pai amoroso. Amém? E nessa manhã eu quero falar sobre algo interessante, que eu creio que nós precisamos entender, né? Domingo passado eu falei sobre o amor de Deus. Nós temos um Pai que nos ama, independente se eu acerto ou eu erro. Por quê? Porque eu sou filho. Eu recebi essa filiação. É pela graça. Eu recebi aquilo que eu não merecia. Então agora que eu recebo o amor do Pai, que eu sou um filho na casa do Pai, eu preciso aprender a como me comportar, a como eu posso agradar o coração do Pai. Jesus, o tempo todo, eu falei domingo passado que todo o ministério de Jesus foi baseado no amor. Jesus teve todo o poder? Sim ou não? Todo o poder. Ele fazia sinais, prodígios e maravilhas, mas o ministério de Jesus não foi baseado em sinais, prodígios e maravilhas. O ministério de Jesus foi baseado em amar o Pai acima de todas as coisas, porque senão ele não suportaria a cruz. Ele morreu por mim e por você por causa do amor que ele tinha pelo Pai. E não deve ser diferente conosco. Não deve ser diferente conosco. O que deve nos mover a caminhar dentro do Evangelho do Reino de Deus é por causa do amor do Pai. Sou um filho amado. E por que eu faço isso ou aquilo? Porque eu sou um filho amado. E aquilo que eu faço, a minha motivação deve ser o amor. Sem esperar nada em troca. Mas o problema é que eu, ser humano, eu faço algumas coisas esperando a troca. Aí eu faço do amor uma moeda de troca. Eu te pago com amor, mas eu espero receber de volta amor. Nem sempre funciona assim. E quando eu não recebo amor de volta, eu me frustro. Não é dessa maneira? Pelo menos eu. E o problema é que nós somos falhos. Só erra quem está exposto. Não é assim? E quem se expõe tem a possibilidade maior de errar. Então, o que nós precisamos entender? A igreja é um lugar de amor, onde aquele que erra precisa ser amado, exortado e levantado, e vice-versa. A igreja é um lugar de restauração, é um lugar onde as feridas são restauradas. Mas o problema é que a igreja é cheia de pacientes feridos e às vezes doentes, fazendo a obra que supostamente era para fazer de maneira saudável. Então eu preciso resolver essas coisas para mim poder entender quem eu sou dentro desse reino, para que eu possa ter essa vida plena que Deus tem preparado para mim e para você. E hoje eu quero falar sobre a excelência do sacrifício vivo. Romanos 12:1, a parte A, fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo. No Velho Testamento, Deus estabeleceu os sacrifícios de animais com o propósito de adoração, confissão e perdão de pecados. Porém, esses sacrifícios eram insuficientes para cumprir a justiça ou o modelo de Deus e serviam simplesmente como indicador apontando para Cristo. Este sim, fez do seu sacrifício uma entrega de excelência. E a primeira pessoa que sacrificou
A primeira pessoa que ofertou foi o próprio Deus. Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e Eva. É interessante entender que, mesmo Adão e Eva, eles estando em pecado, Deus, ele resolve a situação do homem, ele cobre a nudez de Adão e Eva, para depois, com esse ato que ele fez, ele estava apontando para Cristo Jesus, aquilo que iria resolver de uma vez por todas a situação do homem. O homem, por estar como ele estava, ele teve que sair da presença de Deus, para que depois, através de Cristo, voltasse novamente para a presença de Deus. Então, Deus já estava apontando aquilo que iria acontecer no projeto de toda a Bíblia. Tá certo? Então, nesse processo, algumas pessoas entenderam que o sacrifício é uma coisa voluntária. Caim e Abel, Gênesis 4:3. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra o quê? Uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. É interessante que muitas vezes nós queremos, através da oferta, agradar a Deus. É um processo ao contrário. Eu preciso ser uma oferta agradável a Deus, para que aquilo que eu vier fazer através da minha vida, possa ser agradável ao meu Senhor. Muitas vezes eu passo tempo de oração na presença de Deus. Está errado? Não. Mas Deus quer que a oferta seja aceita em você. É a maior oferta. Eu já vou falando para você quem que é o sacrifício vivo. O sacrifício vivo é você. O sacrifício vivo sou eu. Mas eu estou começando lá em Gênesis e a gente vai caminhar na Bíblia toda para poder entender essas coisas. Aqui a gente pode pegar 3 caminhos que vai chegar no mesmo destino. Eu posso pegar o caminho da oferta de Abraão. Eu posso pegar o caminho da oferta que foi feito lá no Egito, e eu escolhi pegar esse caminho da oferta que Deus direcionou Moisés, a como o povo deveria sacrificar diante do Senhor. Tá certo? Levíticos 4:1. Eu falo isso porque às vezes fala assim, peraí, mas tiveram outras ofertas. Eu sei que tiveram outras ofertas. Teve a oferta de Noé, depois do dilúvio, que também aponta para Cristo. Teve a oferta de Abraão, quando ele ofereceu Isaac, que aponta para o mesmo destino, e a oferta da Páscoa, tá certo? Mas eu estou pegando aqui o povo judeu, porque a gente vai caminhando nesse processo, e lá no final dessa mensagem a gente vai entender quem é essa oferta. Levíticos 4:1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Para o judeu, o sacrifício é conhecido como korban. Palavra oriunda do hebreu que significa karov. E o resultado, o significado disso daí, do sacrifício é o quê? Vir para perto de Deus. Então, quando Deus estabelece o sacrifício para poder encobrir o pecado, que lá na frente iria ser resolvido em Cristo Jesus, quando ele estabelece o sacrifício para o povo dele, qual que era a intenção de Deus através do sacrifício? Qual que é a intenção que era a intenção de Deus através do sacrifício? Estar perto do seu povo. Deus estabeleceu o sacrifício como uma forma de aproximação. O sacrifício da oração, sabe para que ela serve? Como uma forma de aproximação. O sacrifício do jejum, para que serve? Como uma forma de
aproximação. Deus libertou o povo do Egito com a intenção de todo o povo ficar próximo dele através da adoração. Porém, o tempo que nós temos, ele pode atuar de duas maneiras na nossa vida. Quando eu cheguei, eu vim cumprimentar uma família que está chegando, e o varão estava ajoelhado. Qual que é o nome do varão? Daniel. Rapaz, olha só. Daniel estava orando. Por que eu falo isso? Porque logo no começo da minha conversão, com 17 para 18 anos, lá na igreja que eu participava lá no Brasil, todo sábado de manhã, 5:30 da manhã, tinha uma reunião de oração. Todo santo sábado tinha uma reunião, e não era para guardar o sábado, tá? Só para deixar claro. E 5:15 eu estava na porta da igreja, todos os sábados. Me chamava a atenção algo, que um dia eu tive coragem de perguntar para o pastor. Falei, pastor, parece que eu vejo nessa reunião de oração só os novinhos, só os menininhos, só os novo convertidos. Cadê a velha guarda da igreja, pastor? Filho, um dia você vai entender. O tempo, ele pode agir de duas maneiras no nosso coração. Nós podemos passar pelo tempo e permanecer perto de Deus. Ou nós podemos passar pelo tempo e o tempo nos cansar de repetir atos religiosos, e com o tempo a gente oferece só o sacrifício, e a gente deixa de entregar o coração. Que o tempo não venha roubar de nós a essência de menino, a essência de querer acordar. Eu estou falando 5 e pouco da manhã, mas seja qual for, não permita que o tempo venha roubar a essência daquilo que Deus deu Deus entregou no teu coração, quando você se apaixonou por Jesus. Você lembra quando você estava apaixonado por Jesus? No começo da caminhada? Mas ainda estou, glória a Deus, glória a Deus. Mas as lutas da vida, as frustrações, parece que elas vão colocando situações em cima desse amor, e ele está aí, mas ele fica sufocado às vezes, né? Então esse povo aqui, o povo judeu, começou fazendo as coisas da maneira correta, que normalmente nós começamos assim, mas com o passar do tempo, o tempo pode estabelecer em mim essa simplicidade, e eu não permitir que a essência venha a ser roubada, ou com o tempo você já sabe tudo, né? Já sabe o que fala o Salmo 23, já sabe o que fala o Salmo 21, já sabe o que o irmão vai falar, essa introdução vai dar lá, aí a exortação quando chega, fala, eu já sei, eu já estou calejado com esse negócio, e aí o tempo vai roubando a essência da simplicidade que Deus está buscando em nós. Josué e Caleb passaram 40 anos no deserto, movidos pela simplicidade de um coração simples. O tempo passou e um dia Deus falou assim, agora vocês vão entrar na terra prometida. Josué e Caleb falaram assim, I'm ready, I'm good to go. O tempo não roubou a promessa que Deus plantou no meu coração. Eu continuo com a mesma força, com o mesmo vigor, amando o meu Senhor de todo o coração, independente se eu estou no deserto, independente se ninguém quer, independente do que está acontecendo do meu lado, I'm ready para entrar na promessa que Deus tem prometido para mim. E o problema é que é o que eu estou falando, com o tempo, com o passar do tempo, o sacrifício se tornou inaceitável para Deus. Isaías 1:11, o Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? É uma pergunta que Deus está fazendo. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, e nem dos cordeiros e nem dos bodes. Olha o que Jesus dando um salto na caminhada. Lá na frente, João 2,13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para onde? Ele estava prestes a ser crucificado. O Jesus foi para onde? Jerusalém, e depois ele vai para um outro lugar muito interessante, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo,
com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Antes da sua crucificação, Jesus entrou no templo, e encontrou no templo um lugar de negócios. O que é um lugar de negócios? O templo virou um lugar de apresentar sacrifício. Todo mundo ia lá para quê? Para apresentar o sacrifício, só que agora mudou. A ovelha que precisava ser cuidada pelo menos por um ano, agora você encontrava lá onde? Facilitadores de culto. Não precisa se arrepender mais. Não precisa mais mudar de vida, gente. Tem ovelha aqui na porta aqui. Dá um tip bom para o sacerdote que ele vai te colocar na frente da fila. Não precisa mais ser corpo. Não precisa mais ser corpo. Você, pela rede social, você consegue. A minha Bíblia e a sua Bíblia não fala isso. Eu não posso ser um facilitador de culto. Eu não posso dificultar e eu também não posso facilitar. Eu preciso ser um sacrifício que agrade a Deus. Agora não precisava mais criar a ovelhinha por um ano. A ovelha que era separada para ser sacrificada, eu imagino que o dono daquela ovelha não colocava ela em perigo, colocava? Porque se aquela ovelha se machucasse, o sacrifício não poderia mais ser feito através daquela ovelha. Então tinha um cuidado muito, mas muito especial com aquela ovelhinha, com aquele animal que ia ser apresentado. Porque o sacrifício é uma atitude de gratidão a Deus. Agora não precisava mais criar a ovelha, como eu falei. Foram adaptando e facilitando o culto a Deus. Mas o problema é que o sacrifício perdeu o seu valor para Jesus. Por isso a purificação do templo nos ensina lições importantes como cuidado com a santidade e devoção ao teu Deus. Cuidado. A excelência na adoração não deve ser só dos músicos. Vamos ver como é que os meninos do louvor estão, se eles ensaiaram essa semana. A excelência da adoração deve ser minha e deve ser sua. E a excelência começa com a preparação. O resultado é excelente, mas o que produz um resultado excelente é a preparação. O louvor deve ser em espírito e em verdade. Amar aquilo que Deus ama e repudiar aquilo que Deus não aprova. Estava escutando o testemunho de um pastor essa semana. Na realidade, a minha esposa estava escutando, eu passei e escutei ele falar algo que me chamou a atenção. Ele estava falando assim: a minha palavra eu sinto que não tem impacto nenhum na minha igreja. Ele falando. E esse cara se voltou a buscar a Deus para que Deus desse graça para ele. E ele passou um tempo orando, ele falou: Deus, não está acontecendo nada. Por que não está acontecendo nada? E o Espírito Santo falou para ele assim: você não tem poder, a tua palavra não tem poder no coração das pessoas, porque você faz acepção com relação ao pecado. Você está aceitando aquilo que eu não aceito. Mude isso e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então nós precisamos amar o que Deus ama. Deus ama o pecador. Mas Ele rejeita o pecado. A igreja precisa se levantar e falar assim: eu te amo, mas aquilo que está acontecendo está errado. É isso que nós precisamos entender. Manter a autenticidade da casa de oração. A casa de oração é casa de sacrifício. Para o judeu, o sacrifício era entrega. Ele ia para o sacrifício para poder entregar
algo. Ele não ia para receber, ele ia para entregar. E depois dele ter entregue o sacrifício dele, ele recebia a graça e o favor de Deus. Deus resolveu esse problema através de Cristo Jesus. João 1:29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O sacrifício de Cristo mudou todo o cenário com relação ao sacrifício vivo. O sacrifício de Cristo nos deu acesso à presença de Deus. Hebreus 10:19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com a água pura. O livro de Hebreus foi escrito para quem? Para quem? Para os judeus convertidos. Só que esse povo estava debaixo de muita pressão, como nós mais ou menos. E o escritor está falando assim: tenham ousadia para entrar aonde? Agora mudou. Ele não fala mais de sacrifício, ele fala assim: tenham ousadia para vocês entrarem na sala do trono. Por quê? Porque o sacrifício agora somos nós. Mudou. E esse povo aqui entendia o que estava sendo tratado. Eles sabiam que quem podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano era quem? O sumo sacerdote. Agora esse sumo sacerdote entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo, e o véu se rasgou, e ele espera que nós possamos entrar neste lugar, porque o sacrifício agora somos nós. O sacrifício sou eu, o sacrifício é você. E era justamente o que Daniel fazia, 3 vezes ao dia, lá na Babilônia. Ele entendeu. A graça, ela aconteceu desde o começo. E Deus, na caminhada da Bíblia, foi revelando isso às pessoas, para que elas pudessem entender o que significa o verdadeiro relacionamento com Deus. Daniel, 3 vezes ao dia, ele entrava diante do trono da graça, para agradecer, para orar e para apresentar sacrifícios agradáveis a Deus. E é isso que nós precisamos entender. O véu foi rasgado. Quando Isaías ele chega diante desse ambiente, diante do ambiente da graça de Deus, e ele vê e conhece a Deus, ele fala assim: meu Deus, que lugar maravilhoso para estar, mas eu preciso receber essa graça para não ser consumido. E ele é purificado, e a partir daquele momento, ele se torna o profeta messiânico. Isaías foi uma das pessoas que mais recebeu revelação de quem é Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Por quê? Porque ele entrou nesse lugar, porque ele entendeu que o véu foi rasgado. E eu quero aplicar isso de fazer um paralelo entre o que o apóstolo Paulo entendeu com a vida de Daniel lá na Babilônia. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. O sacrifício primeiro deve ser voluntário. Vamos ler, vocês vão ler pelo menos 4 vezes Romanos 12:1. Pode ser? Vamos ler pela primeira vez? 1, 2, 3, go!
Agora o sacrifício deve ser, como? Voluntário. Eu preciso me oferecer como sacrifício vivo. É eu que preciso me santificar. É eu que preciso me tornar agradável ao meu Deus. Porque Ele espera que eu ocupe este lugar. Daniel 1:8. Aí a gente vai poder entender um pouco o que Daniel falou quando ele chegou na Babilônia. Daniel 1:8 falou assim, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Era alguém que estava diante de uma situação e que entendia muito bem o princípio de contaminação. Ele falou, eu não vou me contaminar com aquilo que está sendo apresentado aqui. Pelo contrário, eu vou me oferecer voluntariamente para agradar o meu Deus. É uma posição, é uma decisão. E isso fez de Daniel quem ele se tornou. Quando o sacrifício é agradável a Deus, querido, não tem limites naquilo que Deus pode fazer através da sua vida. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus como? Aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra aprovado no grego é dokimos, que significa aprovado, aceitável. No mundo antigo não havia sistema bancário como nós conhecemos hoje. E nem dinheiro de papel. Todo o dinheiro era feito de metal, aquecido até se tornar líquido, despejado em moldes e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares. As moedas eram comparativamente brandas. E é claro que muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal. No entanto, algumas das pessoas que cambiavam o dinheiro eram homens íntegros, que não aceitavam dinheiro falsificado. Eram pessoas honradas que colocavam em circulação apenas dinheiro genuíno e com o peso correto. Tais pessoas eram chamadas de dokimos ou aprovados. Então, o que Timóteo está falando assim, eu procuro me apresentar aprovado diante do meu Deus. Eu procuro ser alguém que seja legítimo, íntegro naquilo que eu estou fazendo. É uma decisão. É uma decisão. Eu preciso ser íntegro com aquilo que eu vejo. Eu preciso ser íntegro com aquilo que eu falo. Porque diante do meu Deus, nada fica oculto. Eu preciso ser íntegro com a intenção do meu coração. Porque a Bíblia diz assim, quem subirá ao Monte Santo? Quem sacrificará ao Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Esse é um papel de quem? Meu e seu. Eu preciso purificar o meu coração, porque senão o meu coração ele fica sujinho, sujinho, sujinho. E quando o meu coração fica sujinho, 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 é complicadinho. Não é assim? Então eu preciso cuidar do meu sacrifício voluntário. Eu preciso trocar as vestes todos os dias. Eu preciso pedir perdão todos os dias. Eu preciso cuidar do meu altar. O meu altar é minha responsabilidade. Fala, o meu altar é minha responsabilidade. Eu que tenho que tirar cinzas, eu que tenho que colocar lenha, eu que tenho que cuidar disso daí. Senão o fogo faz o quê? Apaga. E o fogo deve se manter aceso diariamente, constantemente, em todo o tempo. Segundo lugar, o sacrifício deve ser vivo. Romanos 12:1, vamos lá? 1, 2, 3. Os sacrifícios não tinham vontade própria. A ovelhinha de 1 ano, ela não tinha vontade própria. Ela nasceu para ser oferecida em
sacrifício. Ser um sacrifício vivo significa oferecer a própria vida como uma oferta voluntária a Deus. Foi justamente o que aconteceu com Misael, Azarias e Ananias. Quando muito jovens, com todo o vigor da vida, eles se entregaram a Deus. Daniel 3,16. Agora vem o nome dos camaradas. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. Ó rei, e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Uau! Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma vez que o sacrifício é voluntário, uma vez que o sacrifício é vivo, ele se torna um sacrifício santo. Vamos lá de novo, Romanos 12, 1, 2, 3. A vida santa consiste em morrer todos os dias. Santo é alguém que foi separado para viver exclusivamente com uma finalidade. Você é separado para viver com uma finalidade. A nação de Deus a nação que Deus está formando é uma nação santa. Daniel vivia separado na Babilônia, separado dos costumes, das tradições e da cultura espiritual. Ele estava na Babilônia, mas ele vivia como nação santa. Nós estamos vivendo nessa Babilônia hoje. Mas a igreja é uma nação santa? Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem em nós? Nós praticamos as mesmas práticas que o povo da Babilônia pratica? Ou nós respeitamos as pessoas, mas não praticamos aquilo que não devemos praticar? Isso é uma atitude santa. Você não é melhor e nem pior de ninguém. Você é alguém que foi chamado para viver separado. Alguém que é um instrumento nas mãos de Deus. Daniel 6,4. Então os presidentes e os sátrapas, que eram governadores, 120 governadores. O Brasil tem 26, 27 governadores, eu acho que é. Os Estados Unidos tem 46 ou 47 governadores. Aqui na Babilônia tinha 120 governadores. E desses 120, 3 eram os presidentes, Daniel e mais 2 que a Bíblia não relata. Mas olha o que acontece com esse rapaz. Começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Rapaz, eu gostaria que Daniel fosse o pastor dessa igreja. Um homem íntegro. Estou brincando, eu sei que aqui dentro tem pessoas íntegras, falhas, porém são íntegras. Um homem íntegro. Alguém que entendeu quem ele era. Isso fez dele uma nação santa. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são quem? A geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou da Babilônia para a sua maravilhosa luz.
Você foi tirado da Babilônia, você foi resgatado de lá. Para quê? Para viver como uma nação santa. Um povo separado. Um povo que entende a cultura, que entende tudo isso, mas que não faz da cultura uma salada de fruta para poder agradar as pessoas. O evangelho do reino de Deus é uma nova cultura. Se nós não entendermos isso, nós iremos adequar a cultura da Babilônia dentro do reino de Deus. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É uma nova cultura, porque você é uma nação santa. E aí você fala assim, mas lá da onde eu vim eu fazia isso. Da onde eu vim eu também fazia isso. Mas me relacionando pela palavra, o Espírito Santo vai me ensinando que eu sou uma nova criatura. Cadê o Bruno? Está aí? O Bruno não está aí, não vai me ajudar a pregar. Tem que mudar a cuca, trocar a veste e botar uma nova roupa, uma nova identidade. Novo reino, nova identidade. Novo reino é nova identidade. Eu preciso entender essas coisas. E o último ponto, o sacrifício deve ser agradável. Romanos 12, 1, por favor, 1, 2, 3. A excelência começa na preparação. Esse culto que nós estamos servindo aqui, ele começa na segunda-feira. O que a gente está fazendo hoje aqui é um resultado. Falando nisso, o culto começa que hora mesmo? 10 horas. A excelência começa na preparação. Eu preciso entender isso daí. Você tem um horário para começar o trabalho durante a semana? Tem ou não tem? Pode olhar para mim aqui, é em amor isso aqui, a gente vai tratando o que tem que tratar. Tem um horário para começar a semana? Tem. Você chega atrasado? Chega atrasado? Se chegar atrasado, precisa mudar o caráter. Porque o caráter do discípulo é cumprir com as suas obrigações. Um horário, uma reunião de empresa. Marcou um horário para você ter uma reunião na empresa. Se marca o horário, você chega meia hora atrasado. Aí você entra na reunião. É agradável ou desagradável? Hã? A pessoa às vezes nem entra, né? Por que eu preciso tocar nessas coisas? Porque o sacrifício, ele é excelente. E a excelência do sacrifício começa na preparação. Começa nos detalhes primeiros. É isso que faz a coisa ficar boa. O sacrifício, para ser agradável, precisa passar pelos cuidados necessários, antes e durante a apresentação. A dedicação determina o grau da excelência. O sacrifício excelente é resultado de dedicação, honra e amor a Deus. Daniel 10, 19. E disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Glória a Deus. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortalecem. É alguém que quer ser agradável naquilo que faz. Salmos 51, 17. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Esse homem aqui, lá no Velho Testamento, talvez teve uma das maiores revelações do que é um sacrifício vivo. Daniel, ele participou fazendo sacrifícios na casa do pai dele? Sim ou não? Ele era judeu, isso era normal para o judeu. Davi, o rei Davi, participou por esse processo? Não. Fez esse processo? Não fez. Fez ou não fez? Agora esse povo, eles entenderam que o sacrifício era eles mesmos. Por isso que Davi, quando ele passa
por aquele momento de doideira que ele peca, feio, a primeira coisa que ele fala é: não retire de mim o teu espírito, porque o sacrifício estava onde? Você acha que Davi ofereceu um animal para poder cobrir o pecado dele? Sim ou não? Pela lei, pela cultura dele? Provavelmente sim. Quando ele foi confrontado pelo profeta, ele falou: ih, rapaz, pequei. E o pecado agora tem que apresentar um sacrifício. Mas ele eleva esse entendimento e fala: o sacrifício sou. Não adianta oferecer um animal se eu não me arrepender. E às vezes a gente oferece um animalzinho. Mas, eu vou falar de mim, tá? O animalzinho aqui precisa se arrepender. Porque o sacrifício que agrada a Deus é do animalzinho. Parece que Davi entendeu que mesmo depois de ter feito vários sacrifícios de animais, o sacrifício que Deus busca é o do coração. O homem segundo o coração de Deus talvez esteja trazendo uma das maiores revelações, ou uma das revelações mais profundas do Velho Testamento. Conclusão, meninos do louvor, venham para cá, por favor. O sacrifício de Jesus foi feito. O sacrifício de Jesus foi aceito. Por isso agora nós somos o próprio sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a maneira correta que devemos servir a Deus em vida. 1 Pedro 2,5. Eu vou ler, depois gostaria que vocês repetissem. Também vocês quem? Nós, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Qual é o fim? A fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo. Vamos ler, por favor? 1, 2, 3, leiam. Amém? Eu tenho uma pergunta para mim, eu tenho uma pergunta para você. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que sou eu, e que é você e somos nós. Como nós estamos? Como nós estamos nos apresentando a Deus? É de maneira voluntária ou eu já perdi aquele coração de fazer voluntariamente, sabendo que o meu Deus, Ele é maravilhoso, Ele me ama, Ele cuida de mim? Ou as coisas com o passar do tempo, as frustrações, as dificuldades, tornaram um sacrifício meio que mecânico? Como nós estamos? Não responda para mim, porque eu preciso responder pelo meu sacrifício. Você deve responder pelo seu sacrifício. Porque o sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e um espírito quebrantado. Esse Ele não rejeita. Às vezes nós nos sentimos com as dificuldades, com as lutas, com os momentos que nós estamos vivendo, com as estações que nós estamos passando. E ao invés de nos aproximarmos de Deus, é natural do homem, porque o homem quando ele pecou, aquilo que era prazeroso para Adão e Eva, eles passaram a ter medo. Eles passaram a ter medo da presença de Deus. O que o homem mais tinha de precioso, sabe o que era? A presença de Deus. Em Cristo, foi devolvido para o homem novamente o quê? A presença de Deus. É o que a igreja tem de mais precioso. O restante vem como um efeito dominó. Porém, a presença de Deus é o que eu mais devo zelar na minha vida. E essa presença, ela foi entregue para mim e ela foi entregue para você. E nós devemos ter ousadia para entrar neste lugar, porque neste lugar é onde nós somos transformados. É neste lugar, quando nós conseguimos ver a face do Senhor, quando nós conseguimos ver a grandeza de Deus, é que nós reconhecemos que os nossos problemas não são nada.
E é este lugar que nós precisamos entrar, é este lugar que nós precisamos frequentar, é este lugar que hoje eu preciso falar: Deus, o sacrifício, eu não sei como está o sacrifício, mas existe o sacrifício porque você está aqui. E eu quero falar que o meu sacrifício vai ser voluntário. Eu não vou fazer mais as coisas forçadamente. Eu não vou fazer mais as coisas sem o entendimento que eu preciso separar a minha vida. Eu preciso viver de maneira agradável ao meu Senhor. Por quê? Porque isso tudo faz de mim a casa espiritual, a casa que agrada a Deus, a casa que está sendo edificada sobre a pedra de esquina, a pedra angular que é Cristo Jesus. Jesus está olhando para nós, Jesus conhece todas as coisas e Ele nos ama. E a motivação de quem está sacrificando é se aproximar de Deus. Não deve ser outra, não deve ser outra. Porque juntamente com a presença de Deus, eu recebo todas as demais coisas. Não é assim? Que nós possamos entender este lugar e ocupar este lugar. Porque este lugar é um lugar de plenitude para mim e para você. Incline sua cabeça, quero orar por mim, quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos mostra aquilo que o homem não tem capacidade de ver. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu, projetou e executou o Teu projeto para fazer de nós, Pai, esse povo, essa nação santa, separado, com a particularidade de anunciar as Tuas grandezas. Muito obrigado, Senhor. Mas é mais do que isso. Nós queremos manter o nosso coração diante do Senhor com uma entrega 100%, Senhor, sem reservas. Como Pedro falou para Ti, Jesus: Jesus, nós já entregamos tudo, Jesus. E Jesus responde para Pedro: Pedro, quem já entregou tudo, ainda em vida, receberá 100 vezes mais, sem falar a vida eterna. Nos dê esse coração sem reserva, Senhor. Nos dê esse coração que aprende a confiar, independentemente daquilo que nós estamos passando. Nos dê esse coração, nos dê essa atitude, Pai, para que nós possamos ser agradáveis ao nosso Deus. Sabemos que não é pela nossa capacitação, sabemos que não são as nossas atitudes, mas é o Teu Espírito que nos ensina, que nos capacita a como devemos nos comportar diante do Senhor. Abençoe a todos, meu Pai, que nós possamos, no nome de Jesus, desenvolver esse Espírito excelente também, ó Deus, através da nossa entrega ao Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que um coração contrito, um coração quebrantado é algo agradável ao nosso Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos, Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Adore o Senhor nesse momento, fale com o Senhor, entregue ao Senhor aquilo que você sente necessidade de falar agora, como você está, como você se sente. Tenha esse tempo com o Senhor e permita que Ele fale contigo, em nome de Jesus.